Mais uma vez, boa noite aos queridos irmãos, e dando continuidade ao nosso estudo, livro de Números, do irmão Mackintosh. Vai começar por aqui mesmo ou quer buscar um pouco mais atrás aí, irmão Jefferson? Ok, beleza, vamos lá. Queremos fazer as coisas do nosso jeito e, portanto, somos deixados para colher os frutos amargos disso. Assim foi com Jonas. Foi-lhe dito para ir a Nínive, mas ele queria ir para Tarsis. E as circunstâncias pareciam favorecer. A providência parecia apontar na direção de sua vontade. Mas, ele teve que encontrar seu lugar na barriga da baleia. Sim, na própria barriga do inferno, onde as ervas daninhas estavam enroladas em sua cabeça. As duas frases em aspas. Foi lá que ele aprendeu a amargura de seguir sua própria vontade. Ele teve que ser ensinado nas profundezas do oceano o verdadeiro significado do, entre aspas, freio e do freio, porque ele não seguiria a orientação mais gentil do olho. Mas nosso Deus é tão gracioso, tão terno, tão paciente, e ele ensinará e guiará seus pobres, fracos e errantes filhos. Ele não poupa esforços conosco. Ele se ocupa continuamente conosco, para que sejamos guardados de nossos próprios caminhos, que são cheios de espinhos e sarças, e andemos em seus caminhos, que são prazerosos e pacíficos. Não há nada em todo este mundo mais profundamente abençoado do que levar uma vida de dependência habitual de Deus. Depender dele, momento a momento, esperar por ele e se apegar a ele para tudo, ter todas as nossas fontes nele. É o verdadeiro segredo da paz e da santa independência da criatura. A alma que pode realmente dizer, entre aspas, todas as minhas fontes estão em ti. É elevada acima de todas as confidências da criatura, esperanças humanas e expectativas terrenas. Não é que Deus não use a criatura de mil maneiras para nos ministrar. Não queremos dizer isso de forma alguma. Ele usa a criatura, mas se nos apoiarmos na criatura em vez de nos apoiarmos nele, rapidamente obteremos magreza e esterilidade em nossas almas. Há uma grande diferença entre Deus usar a criatura para nos abençoar e nos apoiarmos na criatura com a exclusão dele. Em um caso, somos abençoados e ele é glorificado. No outro, somos decepcionados e ele é desonrado.
os irmãos quiserem fazer algum comentário sobre essa passagem, inclusive tomando como exemplo lá a teimosia de Jonas, fiquem à vontade. Eu até tenho uma indagação, aproveitar essa passagem de Jonas, que era para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Dentro da nau em que Jonas se encontrava, salvo engano, era dito que os, os tripulantes ali, os marinheiros, eles eram idólatras. Parece-me que tinha alguma coisa de imagem próximo ao mastro, alguma coisa assim. Tanto assim que quando ele foi chamar Jonas para mandar acordar, porque ele estava lá, acho que dormindo, eles tocaram no ponto de dizer assim: Jonas, vamos acordar esse cara aí e ver se o Deus dele resolve alguma coisa da tempestade. Bom, o que é que eu pergunto, uma dúvida que eu tenho, é, após a saída de Jonas da nau e com a calmaria que parece me ter acontecido no mar, tem algum comentário, não me lembro, de que os idólatras, eles foram convertidos naquele momento sobre o Deus de Jonas, ou mesmo apesar da tempestade ter passado, eles continuaram a viagem no sentido ainda da idolatria que pertencia. Deu para entender o que eu perguntei? Eu não me lembro, tem que ler lá de novo, né, o texto de Jonas para a gente ver esse detalhe. Eu não me lembro desse detalhe, né, porque o foco principal ali era o Jonas, né, e ele ir a Nínive, né. Então não me lembro se vai falar sobre esse pormenor aí, sobre esse detalhe. Agora, de qualquer modo, o que a gente vê nesse parágrafo aí, nesse texto, né, uma coisa que chama muita atenção, que é indispensável para os nossos pensamentos, é que Deus está em todas as circunstâncias. E falar é muito fácil, mas vivenciar isso, acreditar nisso é muito difícil. Por quê? Nós nos ocupamos muito com os afazeres, com a vida, no geral, né? Na maioria de nós, nos ocupamos muito com as nossas coisas. O mundo, ele foi todo, e principalmente hoje, né? Principalmente, está muito construído para ocupação própria. É muita coisa, é muito, tanto para o trabalho, escola, entretenimento, né? Hoje, com a tecnologia, né? com o multiplicar-se da ciência, né? Muitas ocupações, a gente tem hoje muitos entretenimentos, muitas distrações. Vamos lembrar lá de Maria e de Marta, né? Onde Marta se ocupava mais, né? Imagine que naquela época Marta já ficava distraída. Imagine hoje, as Martas de hoje, os Joãos de hoje, por assim dizer, o quanto ficamos distraídos, e termina que não enxergamos isso. O nosso Deus se preocupa muito conosco, ele é o que mais está interessado no que nós pensamos, no que nós fazemos, muito mais do que nós. Porque ele é perfeito e nós não, né? A gente estamos aqui ainda, estamos na carne, a carne melhor está em nós ainda, nós não estamos na carne, a carne está em nós, estamos no mundo. Infelizmente, esses espinhos, essas sarças, termina trazendo aí alguns problemas, e
essas ocupações, até mesmo de coisas lícitas, termina fazendo a gente não pensar nisso, não colocar Deus, não deixar Deus na posição que ele está, no lugar que ele está, que é do controle, que é o piloto do barco, do navio, do avião, ele é o piloto. Então, é importante confiar no piloto, é importante perguntar para ele o destino, perguntar para ele para onde vai, como vai, o que falar, o tempo todo, né? Aquele horário sem cessar, mais ou menos assim. Então, o tempo todo, essa dependência, né, maravilhosa de Deus. Então, deve ser essa rotina do cristão, a gente buscar sempre lembrar disso, porque, principalmente nos últimos dias que estamos vivendo, é extremamente importante, porque, como eu falei e repito, muitas distrações, e aí a gente vai, o homem, o ser humano, ele é feito de hábitos. 3 hábitos são suficientes para, aliás, 3 atos, segundo os estudiosos aí dos hábitos, 3 hábitos, aliás, 3 atos, melhor, são suficientes para criar um hábito. 3 ações, 3 atos são suficientes para criar um hábito. Mas para desfazer este hábito que foi criado, seja ele bom, seja ele mau, e criamos muitos mais hábitos, o ser humano, mais hábitos maus do que hábitos bons, é necessário 27 atos para desfazer um hábito. Repetindo, 3 atos para criar um hábito. Para desfazer um hábito, 27 atos. Ao contrário, para poder perder aquele hábito que foi criado com 3 atos, com 3 ações. Então, é muito importante a gente entender isso, porque a gente vai levando a vida, vai levando, 3 atos você já criou um hábito. E se você não julgou esses 3 atos que você cometeu, vai se tornar um hábito. E aí vai ficar difícil para mudar esse hábito, só com a ajuda de Deus, oração, porque 27 atos contrários para mudar isso. Fé, força de vontade para que isso aconteça também. Então, não é fácil a vida aqui na Terra, ainda mais agora com todas essas distrações, né, que mesmo lícitas, coisas lícitas. Vou dar um exemplo bem raso aqui. Por exemplo, vamos dizer que eu sou um homem de negócio, eu costumo viajar, mas eu não consulto ao Senhor antes, eu não falo aquilo que está em Tiago, se eu estiver vivo, se Deus quiser, aí eu irei. Aí se eu não faço isso, se eu não tenho esse hábito, e o meu hábito é simplesmente, vou ter que viajar, é meu negócio, é uma coisa, eu tenho que ganhar o dinheiro para manter a minha família e tal, pagar as minhas dívidas, estou fazendo algo lícito, correto. Mas se eu não tenho o hábito correto, que deveria ser primeiro perguntar ao piloto, vai dar errado, eu vou estar fazendo uma coisa que está fora. Mesmo que dê certo ali o meu negócio, mas não está dando certo o outro negócio. Vida espiritual não está dando certo. Pode ser que a vida material, sim. E até um certo tempo, que ela pode dar errado também. Então é longânimo. Mas a vida espiritual não está, porque eu estou fora do que está na Bíblia. Estou seguindo o meu coração e não estou vendo o mais importante, Deus, o meu Senhor Jesus, em todas as circunstâncias. Muito bom. Aproveitar essa palavra aí do irmão Isaac. Irmão Jefferson, tem como botar aí Provérbios 8:34? Provérbios 8, versículo 34. Oito, 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Ou seja, uma coisa é você ter o desejo de querer praticar a vontade de Deus. Outra coisa é você fazer, ou seja, você executar essa prática.
Eu me lembro disso num livro que eu li de. O nome dele? Bruce Anstey. Então, vamos coordenar essa posição aqui. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Aí o irmão pode jogar aí agora João 7:17. João 7:17. 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, algumas versões colocam esse dele aí, o D maiúsculo ou minúsculo, né? O de Deus, quando se refere a Deus, é normalmente maiúsculo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja, nessa circunstância, como o próprio irmão Isaac colocou aí, sempre que a pessoa tenta fazer aquilo sem, vamos dizer assim, um albergado de Deus, sem aquela chancela dele, sem estar andando e praticando cotidianamente, né, a presença do Senhor no seu caminho, pode dar certo, como o irmão falou. E pode também, um momento, dar errado, e um errado muito perigoso. E o irmão Bruce ainda falava sobre a circunstância da alma preguiçosa, salvo engano. Ou seja, a alma do preguiçoso, ela sempre deseja, mas coisa nenhuma alcança. É um provérbio também que está lá. Eu não estou lembrado mais assim de algumas coisas que ele fala sobre essa circunstância. Mas é um grande exemplo de que está na própria palavra a circunstância do sucesso que a pessoa pode ter com não é a vontade de fazer, mas de praticar. Talvez o Jonas tivesse vontade de fazer em algum momento em outras passagens. Eu não tenho assim muita coisa de cor na cabeça de Jonas, a não ser essa passagem ali. Eu até tinha aquela dúvida. Mas parece-me que o povo de Nínive era um povo assim meio desregrado. E, por conta disso, era interesse do Senhor que aquele povo ele pudesse estar dentro da sã doutrina. Mas Jonas, com a sua teimosia, falava tanto que é um povo que não prestava, que não sei o quê, que ele não ia perder tempo falando para aquilo lá, quer dizer, colocando um posicionamento diverso do que é o interesse de Deus. Então, não é, isso não está na Bíblia, né? Isso está no nosso jargão. Assim, não foi por bem, foi por mal. Mas o ponto de vista coaduna com o pensamento do irmão Isaac. Irmão Leone, por favor, você levantou a mão aí? Irmão Leone? Era só um complemento aí em cima do que o irmão Isaac estava falando sobre a questão do entretenimento hoje no mundo, né? E aí eu me lembrei de uma passagem que vejo os irmãos sempre comentar e é bem proveitosa, porque hoje a gente sabe que o entretenimento é bastante, porque o mundo jaz no maligno, então tem a mão de Satanás por trás de muito entretenimento, muita coisa para distrair o cristão. Mas eu sempre lembro daquela passagem de Moisés, a mãe de Moisés, onde os irmãos explica muito bem, onde a mãe de Moisés ela coloca ele no cesto e
betuma bem aquele cestinho, ou seja, uma figura que os irmãos trazem, que eu acho muito importante, que é uma coisa importante para os pais cristãos, né? Por mais que o mundo hoje oferece a nossos filhos muita entretenimento, essas coisas, mas a gente não pode fazer nada a respeito, mas incutir a palavra de Deus no coração das crianças, né? Ali você vai estar fazendo, seguindo um exemplo, vamos dizer assim, como figura do que a mãe de Moisés fez. Ela realmente entregou ele para aquele reino ali de Faraó, mais figura do mundo, mas ela protegeu. E isso é uma figura que os irmãos traz que eu acho bem importante, bem interessante. E o interessante é que, apesar de Moisés ter vivido lá no meio da mais alta idolatria, vamos dizer assim, ele não se apegou àquilo ali, né? Porque o Senhor foi com ele. Então é um exemplo para nós, pai cristão, né? Que eu falo por mim, porque muitas vezes a gente desespera, porque nossos filhos às vezes incutido muito com redes sociais e tal, não dá muito assunto à palavra de Deus, a gente fica triste, mas essas passagens dão um pouco de consolo e esperança. Outra passagem que eu sempre me lembro quando estou nesse momento assim, às vezes triste com meus filhos, minhas filhas, lá em Gênesis também, 49, onde ali Jacó está abençoando os filhos dele, né? E Dan, que ali tem uma fala bem ruim, né? Se o irmão quiser colocar lá, Gênesis 49, só para nós finalizar aqui. Onde Jacó abençoou seus filhos e morre. A passagem fala de Dan, aí, se o irmão quiser ler aí também. 49 é 50. Gênesis 9, quanto? Gênesis, acho que é 49. Agora o versículo me esqueci aqui. É Gênesis 49, onde fala de Dan. Se os irmãos puderem me ajudar aí. Isso. É o 17, versículo 17. Não quiser 17, ler aí. 16. Isso, É, 16 e 17. 49, 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então, irmão, nós vemos que apesar de ter um certo título meio até triste, né, ao nosso entendimento, mas no versículo seguinte a gente observa que Jacó ainda espera na salvação dele, né? E aí, não sei se os irmãos já acompanharam, já viu, eu vi o irmão Lemon também comentando sobre isso, que os irmãos falam que de Dan vai sair o anticristo, né? Mas é assunto para outra hora aí. O Sim, irmão fala lá em Apocalipse. Mas é só para dar um ânimo para a gente, né? Que tem a nossa preocupação com nossos filhos, mas é só até aí. perfeito. Nós temos que lembrar, no próprio texto, se o irmão Jefferson puder retornar lá, o texto fala sobre que Deus nunca nos deixa, nunca nos esquece, nunca nos deixa desamparados. Basta lembrar das circunstâncias, as circunstâncias que são colocadas na Bíblia pelas três situações. A primeira, que Deus fala sobre a promessa que foi na época de
a Abraão, né? Abraão, que foi promessa. E as promessas ele sempre vem cumprindo. 2, que foi com Moisés, que era a lei. Mas ninguém poderia cumprir a lei a não ser um, que era o filho dele, que ele terminou encaminhando. Mas a segunda circunstância, que é a lei, tinha que ser cumprido, mas não se conseguia cumprir. E a terceira é a que estamos hoje, que é a graça, através do próprio Cristo. Ou seja, Deus ele vem fazendo um percurso com o ser humano, como diz na Bíblia, no dia a dia, de capa a capa. Aquele que não quer reconhecer, paciência. O primeiro grupo foi de promessa, o segundo foi na lei, e o terceiro está sendo na graça. Quer dizer, quem está na graça hoje já tem 2 exemplos ditos lá, que é a promessa e a lei, e é só consultar, é só ler, é só pedir um pouco mais de sabedoria a Deus, ou se não tiver nenhuma para poder fazer leitura da palavra, que peça. E peça com humildade, que ele vai dar. Ele não deixa ninguém sem resposta, não. Os irmãos podem me ajudar aí numa frase que tem assim, sobre a escrita de Deus, as palavras passam, mas a minha palavra não passa, o tempo passa, a minha palavra não passa, um negócio assim, né? O tempo passa, mas as minhas palavras não passam, alguma coisa assim. Então, é só ter um pouco de lucidez para poder querer conhecer a palavra e abrir os ouvidos, né? Basta ouvir para poder ir aprendendo e pede sabedoria. Se não me engano, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Exatamente, irmão Alexandre, é isso aí. Exatamente. O acompanhamento dele é contínuo e não falha. Irmão Leones falou aí sobre Moisés, né? Quando a mãe protegeu Moisés, foi muito bom trazer esse exemplo. Sim. Ela passou betume, né? Pinche betume no cesto. Quando colocou Moisés num cesto, colocou na água, no Rio Nilo, né? Ela colocou o betume e o pinche para proteger, para que a água não pudesse entrar no cesto. Então, isso é uma figura, né, que a gente aprende, né? A água é o mundo, né? É os povos, é a cultura, é tudo que está aí. E como vamos nos proteger também, né? Proteger os nossos filhos, colocando betume, pinche no cesto, para que não entre água, para que ele fique seguro. E qual é o betume, né? Qual é o pinche que nós podemos usar? A própria palavra, né? A palavra de Deus que vai fazer isso. Então, como vai estar em Deuteronômio também falando que diariamente a palavra era lida, né? No deitar, no levantar, no comer, no sentar, o tempo todo. Certamente, irmãos, nós falhamos muito quanto a isso. Falhamos muito, certamente. Em ter a palavra mais vezes. Às vezes a gente separa um dia para ler, ou todos os dias, e uma meia hora, e acha que está fazendo muito. Mas nós estamos fazendo muito pouco, na minha opinião, e pelo que a gente vê na Bíblia. Então, tinha que ser muito mais frequente a leitura da palavra, tinha que ser muito mais frequente a oração. Esse é o betume, a conversa, a reunião familiar, sobre os assuntos bíblicos e sobre os assuntos atuais, para deixar claro o que está acontecendo, como é que se protege, como deve ser o nosso comportamento da criança, do adolescente, cada fase, cada lugar, como serão os ataques do adversário. Infelizmente, muitos pais não costumam conversar com os filhos acerca dos ataques que eles mesmos fizeram no passado. Claro que tem que saber falar, né? Não vai falar de qualquer jeito. Mas é importante deixar claro para os filhos que os ataques que podem sofrer, principalmente as meninas. Então, é importante demais essa conversa,
dentro da Bíblia, né, com sabedoria, com paciência, entendendo o adolescente, como é que ele vive, hormônios à flor da pele, o mundo aí oferecendo um monte de entretenimento, o mundo dizendo que tudo que para nós no passado era uma aberração, hoje é legal, hoje é bom. Então, irmãos, não é fácil hoje você ter que incutir na cabeça de adolescente, principalmente, filhos, que é antibíblico aquilo que o mundo está ensinando, é antibíblico aquilo que o professor está ensinando. Inclusive, minha filha me relatou que na escola, um professor, né, foi falar sobre ideologia de gênero, e ele quis convencer, né, ela saiu, ela pediu para se retirar e se retirou da sala. Falei, fez muito bem, porque ele estava querendo incutir na cabeça dela que isso era normal, deles, né, dos alunos, que era normal, que o importante é ser feliz, e que todo mundo está feliz, que bom. Então pode fazer o que bem entender. E ela, como aprendeu desde a tenra idade, ela não gostou do que ouviu e pediu para se retirar da sala. Então isso é muito importante. Desde a tenra idade, né, claro, sabendo falar, como falar, não pode ser também de qualquer jeito essas informações, porque senão o remédio também, se não souber dar na dose certa, né, irmãos, ele prejudica. Então, o mesmo remédio que cura, ele pode matar. Verdade. Tem que ser na dose certa, no momento certo, na hora certa. O pai tem que ter muita sabedoria. Orar, pedir ao Senhor sabedoria, todas as vezes que tiver que conversar com os filhos acerca de... Imagina, são mais de 6.000 anos, né, o homem aqui na Terra, e Satanás conhece muito bem o ser humano e está trabalhando isso há mais de 6.000 anos. Como deixar o mundo seguindo o seu curso. Então, e nós estamos vendo escancarado, principalmente aqui no Brasil, no nosso país atualmente. Então é muito importante a gente ter sabedoria, porque pode dar a dose errada e aí piorou. Ao invés de melhorar, de resolver, vai piorar. Mais ou menos isso. A emenda pode sair pior do que o soneto, né? Eu agradeço essa palavra aí também do Isaac, do irmão Isaac, pela aquela frase que eu gosto de dizer: quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu nada sei. Eu já vi várias interpretações em relação à parte de Moisés. E a que mais sobressai é justamente aquela circunstância do betume para a proteção da água que não entra. E a água, quando você colocou lá sobre a circunstância do mundo, é justamente para evitar contaminação. Então, a contaminação hoje deste mundo está sendo uma coisa terrível e fácil de conseguir, principalmente com a criança e o adolescente, se a gente não conseguir colocar essa medida certa de remédio, né? de palavra, para que eles não caiam facilmente ou fique contra a gente que está tentando fazer alguma coisa melhor. Excelente, meu irmão. Sabedoria de Deus nas vossas palavras. Irmão Jefferson, eu tenho alguma coisa errada aqui. Quando termina esse parágrafo assim, ó, decepcionados e ele é desonra. Não é a primeira nem a segunda que eu vejo começar como se tivesse faltando alguma coisa. Ou seja, depois daqui tem um ponto, que seria um novo parágrafo, aí vem, que ela é constantemente negligenciada. Está faltando alguma coisa aqui, não está comendo aí alguma parte, não, da leitura? Milton, eu aconselho você iniciar do parágrafo, então, né? Imaginamos, Tudo bem. né? Ok, vamos lá. Fica mais... Um instante. Newton, Oi? a questão lá de Nínive, os homens tiveram muito temor ao Senhor depois que isso aconteceu. Inclusive, eles oraram e fizeram voto ao Senhor. Muito bom. Obrigado. Já serve para todo mundo que estava com a mesma dúvida que eu estava.
Eu também não lembrava mais, tem muito tempo que li, aí dei uma pesquisada rápida aqui e encontrei. Eu já decidi, rapaz, eu vou ter que reler a Bíblia, porque quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Isso é bom. Vamos lá. Imaginamos, muitas vezes, que estamos nos apoiando e olhando para Deus, quando, na realidade, se apenas olhássemos honestamente para as raízes das coisas e nos julgássemos na presença imediata de Deus, encontraríamos uma quantidade assustadora do fermento da confiança da criatura. Quantas vezes falamos em viver pela fé e em confiar apenas em Deus, quando, ao mesmo tempo, se apenas olhássemos para as profundezas de nossos corações, encontraríamos ali uma grande medida de dependência de circunstâncias referente a causas secundárias e coisas do gênero. Verdade. Leitor cristão, olhemos bem para isso. Cuidemos para que nossos olhos estejam fixos somente no Deus vivo e não no homem cujo hábito, deve ser hábito, né? Hálito está em suas narinas. Não, pode ser. Cujo hálito está em suas narinas. Esperemos nele. Esperemos pacientemente. Esperemos constantemente. Se estivermos perdidos por alguma coisa, que nossa referência direta e simples seja a Ele. Estamos perdidos para saber nosso caminho, para saber para onde devemos nos virar. Que passo devemos dar? Lembremos-nos de que ele disse, entre aspas, eu sou o caminho. Sigamo-no. Ele tornará tudo claro, brilhante e certo. Não pode haver escuridão, nem perplexidade, nem incerteza, se o seguirmos, pois ele disse, e somos obrigados a acreditar, entre aspas, aquele que me segue não andará em trevas. Portanto, se estivermos em trevas, é certo que não estamos seguindo. Nenhuma escuridão pode jamais se estabelecer naquele caminho abençoado ao longo do qual Deus conduz aqueles que, com um único olho, buscam seguir Jesus. Irmão Leônidas levantou aí o braço, irmão? A mão? Não, irmão, só fiz um comentário aí para se o Isaac quiser trazer a passagem que ele trouxe, eu coloquei aí no site. Vamos ver aqui. Se quiser ler a passagem que o irmão trouxe, está em Deuteronômios, capítulo 6, verso 7, irmão Jefferson. Seis, 7. Irmão Jefferson? Deuteronômio 6, 7. 6. Vamos lá. E as ensinarás, perdão, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, constante, né?
E é preciso energia, irmãos, espiritual, fé, para fazer isso. Se não tivermos essa energia e essa fé e acreditar no poder que há na palavra de Deus, a gente termina deixando passar e não colocamos essa prática de que é importante lembrar sempre, a palavra de Deus tem poder. Mesmo numa leitura tem poder. Mesmo se você não explicar, tem poder. Se você lê a palavra de Deus, se ela fica audível, ela tem poder. É muito importante entender isso. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que nós podemos imaginar. É só lembrar que tudo foi feito através da sua palavra. E a palavra, essa Bíblia que nós lemos é a palavra de Deus. E quando ele fala, as coisas acontecem, as coisas são feitas, são criadas. Ele tem poder, a palavra dele tem poder. É muito importante a gente fazer essa reflexão, porque às vezes, eu não sei explicar muito bem para o meu filho, não vou. Leia um versículo, leia um capítulo, leia 2, leia 3, como você quiser, mas leia, fale, deixe escrito em algum lugar, mas deixa versículos, como aquele pessoal antigamente colocava uns versículos escritos, né, na porta, na geladeira, em alguns lugares. Isso é importante demais. Perfeito. Irmão, me fez lembrar uma passagemzinha que tem na Bíblia agora, que fala assim, a oração de um justo é extremamente eficaz aos ouvidos do Senhor. Alguma coisa mais ou menos assim. Irmão Tiago, pois não? Irmãos, boa noite. É que na hora que o irmão trouxe esses versos aí, né, no caso de Gênesis 6, 6, 7, aí eu lembrei de uma passagem que eu vou até pedir para o irmão abrir lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 ao 15. 14, 15 e 16. Segundo Timóteo, capítulo 3, foi? Capítulo, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É isso, capítulo 3, do verso 14 ao 16. 14, descer mais um pouco aqui. 14 a 16, vamos ao 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, melhor dizendo, inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, Pode ler o verso 17 também, irmão? para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Muito bom. Pronto, e é interessante que quando os irmãos trouxe essa questão da importância, né, de colocar os seus filhos nessa, se assim eu posso dizer, dentro desse cercado, né, a gente faz isso, né, confiando primeiramente no Senhor. Porque é interessante quando a gente lê essa passagem aí que o apóstolo Paulo fala diretamente para Timóteo. É interessante que o apóstolo ele traz, né, que ele desde a meninice dele sabe as sagradas letras, né? E é interessante quando nós vamos lá em Atos, a gente vê que era, acho que a avó Lloyd dele e uma outra parente dele que certamente ensinou, né, se assim eu posso dizer, falou das escrituras para ele desde quando ele era muito novo, né? Então
a gente pode aprender justamente isso, que Timóteo, a gente sabe pelo que as escrituras nos revelam, ele era um jovem que o apóstolo Paulo até escreveu, né? Ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, ele era um jovem muito instruído nas coisas do Senhor e era tão instruído que o apóstolo Paulo foi necessário falar isso para que certamente nós anciãos ali daquela assembleia, aqueles homens mais velhos, não olhassem para ele com desprezo por ele ser um jovem, né? Ensinando doutrina e tal. É algo que incomoda, geralmente a gente tem isso, né? De um jovem nos instruir e etc, uma pessoa mais nova, e fala assim, um jovem desse ensinando a mim, que já sou maduro e tal, e etc. Mas eu estou falando isso assim porque a gente observa e pode perceber justamente isso, que ele foi criado na palavra, né? Embora certamente na sua infância ele estava ali inserido no judaísmo, e a gente vê isso também através dessas parentes dele, mas eram mulheres piedosas, mulheres de fé, né? Que elas foram batizadas, elas creram no Senhor Jesus, né? E ele, desde pequeno, ouviu isso, ouvia a respeito das Escrituras, né? Então, isso é isso que nós podemos aprender disso. Por isso que, uma vez eu vi até um vídeo, né, onde o irmão Mário fala, né, que teve uma irmã que falou para ele e tal, que o filho dela estava meio rebelde, não queria se submeter às escrituras e tal, e ele simplesmente disse, né, que ela deveria descansar. Ele trouxe até aquela passagem que o apóstolo fala, né, o Senhor conhece os que são seus, né, e é nisso que nós precisamos descansar. O Senhor, ele conhece, né, e às vezes um pai e uma mãe fica desesperado por querendo ver a conversão de um filho, e às vezes pode acontecer que esse pai e essa mãe venha a falecer e não vê, mas após a sua partida, esse filho, essa filha, se converte ao Senhor. Mas o importante é justamente isso, é não deixar de falar, não deixar de exortar. A palavra fala sobre isso, né? Instes a tempo e a fora de tempo, né? Redáguas, instruas, né? Então, a gente fala não com ignorância, né? Tentaremos não falar com ignorância, não querendo impor, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. É fazer isso na dependência do Senhor. Não vou deixar de fazer o meu papel de pai, não deixarei de fazer o meu papel de mãe, que é de falar e tentar colocar meu filho dentro desse cerco aqui, desse cercado, mas na dependência do Senhor, que é Ele que vai tornar a palavra no coração desse jovem frutífero. É só Ele, pelo Espírito Santo, que pode convencer essa alma a crer no Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, ser salvo, né? Porque na ânsia, né, que é natural de um pai e de uma mãe cristão, é que seus filhos também sejam, né, cristãos. Mas não é a nossa vontade que tem que ser feita, é o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos se colocar no nosso lugar também de dependente, né, de dependência, e saber e trazer isso no nosso coração mesmo. O Senhor conhece os que são seus, e quem convence o homem do pecado, né, como a palavra fala, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Só até aqui. Muito bom. Graças a Deus. Irmão Jefferson, o texto? Newton, já chegamos aqui ao horário. Vamos? Já peguei aqui já de onde eu vou postar lá no grupo, Pronto. viu? Tranquilo. Então, vou Irmão, ver se se... tiver mais um tempinho, eu queria só mais uma falinha aí. Vamos lá, Leandro. Em cima ainda do que o irmão Tiago estava falando, né, sobre essa questão de muitos cristãos, às vezes não dá tempo, né, ver a conversão dos seus filhos aqui nesse mundo. E aí a gente lembra de uma passagem lá, não vou mandar os irmãos abrir aí, que eu creio que é bem conhecida, que
a palavra de Deus, ela é uma semente, né? Ela é uma semente. Só que aí, como o irmão Isaac trouxe lá no assunto de Deuteronômio, a palavra não precisa ser regada também, né? Não é só chegar para nossos filhos e falar a palavra de Deus e explicar a Bíblia para eles, mas também orar, né? Orar aí o exemplo lá de Paulo e Apolo, que um plantou e o outro regou. Então, ou seja, o pai tem a função, né? Ou a mãe. Quando o cônjuge é cristão, os cônjuges, eu creio que facilita mais, mas um sendo um só, já fica mais. O papel, vamos dizer assim, já passa para um só. Então, é proveitoso falar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus e também orar, né? Então, era só esse complemento aí. Perfeito. É a prática, né? Se não fizermos a prática, como é que vamos exercer a vontade de Deus? Se não fizermos a prática, vamos estar exercendo a nossa vontade. A prática a vontade de Deus é outra. É que você pratique, não só conheça, não só tenha vontade de querer conhecer, exercitar mesmo. É coisa da matemática, do estudo. Se eu vou fazer uma prova e não estudo, a probabilidade de eu tirar uma nota ruim é grande. Agora, se eu estudo, a probabilidade de eu tirar uma nota boa é também um percentual bom. Então, se você pratica a palavra, obviamente, até como um exemplo, né? Não era só exemplo, não, como um testemunho. Você tem que ser um bom testemunho. Tanto sim que se você fizer um mau testemunho, Deus vai se desagradar e vai terminar tirando você ali daquela situação que era para você uma missão e terminou não exercendo com o brio que deveria. Tranquilo. Tem uma frase que você conhece bem, que ela fechava muito, ela pode fechar muito isso daí, ela não pode faltar, é como se fosse uma tampa aí, da tampa da panela. A palavra convence, Um exemplo, arrasta. arrasta, com certeza. CPM, Não adianta o pai falar para o filho, tem que ler a Bíblia, a palavra é muito importante, não sei o quê. E ele não pega na Bíblia nunca para ler. Ele só fica na televisão assistindo o Flamengo. Aí complica, né? Pra falar, essa palavra tem poder mesmo, hein? Você não sai do jogo e quer que eu leia. pois é. E é interessante, o irmão fala, vou ser bem breve mesmo, por causa do horário, mas é interessante tudo isso porque quando a gente vê também lá em Efésios 6, no verso 4, o apóstolo até fala, né, para os pais não provocar ira, né, aos seus filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, você cria ele dentro das escrituras, né, fala da palavra, lê, medita e tal, mas a sua vida também você precisa exercer na prática diante dos seus filhos esse andar, essa fé que você diz ter, os exemplos que você tenta trazer para ele. Não existe espelho maior para um filho, para uma filha do que os pais, né? Então, os filhos e as filhas, geralmente, eles são reflexo do que eles expressam na prática, um reflexo daquilo que eles aprendem dentro de casa. É interessante quando a gente vê isso, por quê? Porque por mais que o pai seja até mesmo incrédulo, dando só um exemplo aqui, a depender do andar dele, os filhos deles vão ter um andar exemplar também. Lógico que a gente sabe que isso diante de Deus é fútil, né? As obras do homem na sua carne, elas são futilidade para Deus, mas para um cristão, para um pai ou uma mãe cristão, é essencial que eles façam justamente isso, né? Crie eles na doutrina e na admoestação eles expressem isso essa benevolência, esse amor, né, do Senhor para com os que são seus, né? E o amor que o Senhor tem por eles mesmos, né? Pelos pais mesmos, eles precisam transmitir isso, né? Na dependência do Senhor para seus filhos.
Só até aqui. Perfeito. Irmão Jefferson, retorna a palavra aí para o irmão. Ok, irmãos? 9h20, vamos estar encerrando, graças ao Senhor. Irmão Danilo, você pode estar agradecendo, vou estar tirando a gravação.